Presidente. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar o Sr. Arquiteto Jorge Silva e agradecer o contributo que nos trouxe a esta Comissão. Não tenho propriamente questões a colocar. Li o documento que nos enviou, apesar de ter detalhado mais agora na sua intervenção, e não tendo questões, queria ainda assim deixar apenas algumas notas e apontamentos sobre a intervenção e também sobre a reflexão que o PCP tem vindo a fazer sobre a proposta de lei em causa. E também cruzando com as suas considerações, evidentemente. Se por um lado se verifica que haveria ou poderia existir uma oportunidade e até para afirmar uma nova ambição numa política de ordenamento do território, isso cai por terra quando conhecemos o conteúdo desta legislação. Em primeiro lugar, porque a oportunidade não é aproveitada nem do ponto de vista do balanço e da avaliação do que se passava anteriormente, e portanto da experiência até aqui, e portanto não é construída a oportunidade, e por outro lado não há nenhuma ambição, pelo menos visível, no documento apresentado, e nesse aspecto, de certa forma, concorremos com essa avaliação. Esta lei, por isso mesmo, altera questões que não são as causas dos problemas verificados, porque não se faz uma verificação dos problemas nem das causas, e, portanto, aponta-as indiscriminadamente e altera instrumentos legais que não são causas dos problemas e deixa por alterar, eventualmente, alguns que poderão ser causas. Portanto, na ausência de uma avaliação, é impossível dizer qual é o trabalho que deve ser feito para cada um dos instrumentos legais em causa. E depois é também uma proposta de lei que nos parece querer construir a casa pelo telhado, porque não estão ainda consolidados os instrumentos necessários, nomeadamente o cadastro, os meios humanos, os recursos necessários para que se possa ter a garantia de que a aplicação de uma lei desta natureza venha introduzir alguma alteração sensível no cumprimento da lei. Sobre a questão que colocou de ver com bons olhos, apenas destaco aqui algumas diferenças também, de ver com bons olhos a passagem de planos a programas da parte do PCP, principalmente nos planos especiais. Parece-nos que essa questão não faz mesmo sentido. Se nos planos regionais poderíamos entender a sua passagem a programa, e mesmo assim não somos favoráveis, nos planos especiais essa questão para nós constitui um erro, na medida em que desregulamentam um instrumento ou tornam-o cada vez mais indicativo e menos um instrumento de ordenamento. E principalmente numa área protegida ou numa orla costeira, não vemos como é que um programa responde, nem sequer vemos como é que um instrumento dessa natureza, tendo em conta o âmbito da sua aplicação, deve ser programático ou estratégico. Bem, deve conter elementos programáticos e estratégicos, mas parece-nos que é essencialmente um instrumento de ordenamento e é essencialmente cartográfico, na maior parte dos casos, quer seja nas áreas protegidas, quer seja nas orlas costeiras. Sobre a questão que colocou do plano único e que a senhora deputada do PSD e o Sr. deputado do CDS se referiram como inovação, bem, da parte do PCP aquilo que está em causa não é se é inovação ou não, bem, de facto é uma inovação apresentada com imensa bondade. A questão é se nós até aqui tínhamos uma lei concreta e que mesmo assim se permitiu a más utilizações da lei, uma lei, apesar da bondade com que é apresentada, que neste caso, quanto ao PDM, apenas, portanto, desregulamenta, parece-nos que abrirá ainda mais espaço para más utilizações, porque pode ser muito bonito nós dizermos que todos os instrumentos de ordenamento e todas as condicionantes são vertidas no PDM, aliás, o que faz todo o sentido. Mas a partir do momento em que é esse o instrumento que vincula o terceiro e que vincula o privado, aquilo que estamos a admitir é que há um conjunto de instrumentos que ali não estando podem ser automaticamente incumpridos. E, portanto, aquilo que está em causa não é se é inovador ou não, pode até ser inovador do ponto de vista conceptual. É se do ponto de vista prático estamos a zelar pelo cumprimento dos instrumentos que identificamos como instrumentos de utilidade pública para o ordenamento do território, ou se estamos a criar mais brechas para que eles possam não ser cumpridos e, inclusivamente, até criando espaço para que aquele que incumpre não tenha que dar satisfações, porque apenas obedeceu ao plano que a lei lhe atribui para cumprir. Portanto, são algumas notas também sobre a sua intervenção que deixávamos gostar. Algumas não são bem questões, mas fica também o registro